E depois de falar do ser de Deus e de seus atributos, nos voltamos para o decreto. As obras de Deus pressupõem o plano, a decisão divina. E depois de estudar o decreto, aí sim nos movemos para as obras de Deus. Já tratamos da obra da criação e nos voltamos para a obra da providência. Sobre providência, nós já tivemos oportunidade de falar algumas coisas, mas eu relembro aos meus irmãos o conceito de providência. Embora providência seja a palavra que deriva do latim, que por sua vez tem uma relação com uma palavra grega que significa ver antes, ver de antemão, esta palavra, no uso teológico e na fé reformada, ela significa o cuidado, o controle que Deus exerce sobre toda a criação. É isto que significa providência para nós. A providência de Deus é a doutrina que diz respeito aos atos de Deus subsequentes aos atos da criação. Então, a criação foi realizada. Deus deixou de fazer novos tipos de coisas, mas não parou de trabalhar. A obra subsequente aos atos da criação é exatamente aquilo que nós temos chamado de providência. A providência, portanto, sendo o conjunto de atos subsequentes à criação, são os atos por meio dos quais Deus preserva todas as coisas, provê para todas as coisas, dirige os caminhos de todas as coisas, governa todas as coisas e todos os seus aspectos, retribui as obras boas e más e concorre para todos os atos. Melhor, concorre ao lado de, corre com, né? Concorrer nesse sentido de participar de todos os atos, de modo a levar os seus decretos à consumação, à realização, à concreção. Então, providência é esse controle total, abrangente, que Deus exerce sobre a sua criação e que envolve, a partir desse conceito, a preservação, a provisão, a direção, o governo, a retribuição e a concorrência ou o concurso. Não se preocupem, eu não estou querendo que vocês decorem estas palavras agora, porque dentro deste conceito eu incluí as partes da providência e nós vamos nos debruçar sobre cada uma destas partes. Por ora, aí sim, eu quero que vocês entendam a providência como o controle abrangente que Deus exerce sobre tudo. Nada escapa do controle providencial, né? Da providência. E aí sim eu quero que vocês, por enquanto, guardem isso. Me lembro de ter conversado com os meus irmãos também sobre os tipos de providência. Nós classificamos a providência de dois modos. Primeiro, quanto ao uso ou não de meios. E segundo, quanto à presença ou não de atos incomuns. Quando a providência é classificada com relação ao uso ou não de meios, ela pode ser do tipo imediata e pode ser do tipo mediata. A providência imediata é aquela que Deus exerce sem uso de instrumentos, sem uso de meios. E aí eu me lembro de ter dado alguns exemplos aqui para vocês. Deus fez plantas brotarem no jardim sem que os homens as cultivassem. É um exemplo disso. Deus manteve Moisés 40 dias e 40 noites sem pão e água no Sinai.
não é? Deus manteve o fornecimento de maná por 40 anos para o povo na peregrinação. Mesaque, Sadraque e Abednego, no meio da fornalha de fogo, não foram tocados, não é? Não sofreram qualquer tipo de dano. Veja que Deus não fez uso de meios, todos esses exemplos, e é por isso que nós estamos falando desses exemplos como exemplos da providência do tipo imediata. Imediata. A providência imediata, por outro lado, é aquela que Deus realiza por meio de instrumentos. Deus se utiliza de meios, de causas secundárias em todos estes fatos providenciais imediatos. E é isso que eu quero fazer os meus irmãos enxergarem. Deus não deixa de ser a fonte primária, a causa última de todas as coisas. A diferença em relação à providência imediata é que na providência do tipo mediata, Deus, sem deixar de ser a causa primária, a causa última de todas as coisas, exerce a sua providência por meio de certos instrumentos. Então, providência imediata, providência mediata. Quero saber se está fácil isso. Obrigado, Júlia. Olha, uma outra classificação possível é a classificação da providência com relação à presença ou não de atos incomuns. E quando a providência é dividida quanto à presença ou não de atos incomuns, ela pode ser do tipo ordinária e do tipo extraordinária. A providência do tipo ordinária é sempre do tipo mediata, porque Deus usa meios para a consecução dos fatos que nós chamaríamos corriqueiros. Veja que nós temos na providência ordinária, que é sempre imediata, o uso divino de causas naturais, de causas que são secundárias. Então, olha qual é o milagre que há na providência ordinária, que é sempre imediata. É que não parece ser miraculosa. Nós não conseguimos enxergar, mas a mão invisível está fazendo todas as coisas acontecerem, sustentando todas as coisas, conduzindo todas as coisas. E é exatamente por isso, e eu me lembro de ter lido com os meus irmãos o Salmo 148, onde o salmista convoca toda a criação, conclama toda a criação ao louvor de Deus. Porque tudo vem dele, tudo é mantido por ele. Que por isso tudo precisa retornar a ele em forma de exaltação. A providência extraordinária, por sua vez, ela pode ser exercida de dois modos. Ela pode ser exercida de forma imediata, sem o uso de meios, mas pode também, por outro lado, acontecer uma providência do tipo extraordinária com o uso de meios do tipo mediata. Então, olha o que eu disse. A providência ordinária é sempre imediata, sempre com uso de meios. A providência extraordinária, com o uso de atos incomuns, Deus pode fazer diretamente, sem uso de meios, então ela seria extraordinária e imediata, ou Deus pode exercer uma providência extraordinária por meio de certos instrumentos. E aí ela seria extraordinária e imediata. Alguns exemplos aqui eu me lembro de ter dado para os meus irmãos de uma providência extraordinária imediata. Deus sustentou o profeta Elias por meio de corvos. Então veja que nós temos algo de extraordinário. Mas ainda assim não é imediato. Deus não sustentou Elias do modo como sustentou Moisés.
houve instrumentos. Então, nós temos um milagre, é uma providência extraordinária, mas ainda assim imediata. Deus se utiliza de corvos para sustentar Elias, o que não deixa de ser um fato extraordinário. Entendemos? Agora, por outro lado, a providência extraordinária também pode ser imediata. O exemplo que mencionei para vocês no último encontro foi o sustento da viúva de Sarepta e do profeta Elias. Ali tinha uma botija que não secava. Veja que tem um caso extraordinário e sem uso de meios. Talvez nós pudéssemos pensar em outros casos, tantos casos extraordinários sem uso de meios, nos milagres de Jesus, por exemplo, né? A multiplicação de pães e peixes. A gente vê claramente ali uma multiplicação aparentemente sem uso de meios. As coisas viam e aconteciam, vinham à existência, aconteciam sem a interferência de nenhum meio. Então, é só para que os irmãos tenham ideia. Então, olha só como é importante a gente pensar nisso, né? E eu me lembro de ter feito os meus irmãos pensarem nisso na quinta-feira passada. Hoje nós nos acordamos e a primeira coisa que fizemos, depois de atividades corriqueiras normais, tomamos um café. Comemos alguma coisa. Quem nos alimentou? Quem nos alimentou? Deus é a causa última de todas as coisas. Tudo que veio às nossas mãos hoje, tudo que nos sustentou hoje, o fato de nós estarmos aqui agora, ao longo de todo esse dia, é resultado da sua providência. Esta providência, no entanto, foi do tipo ordinária e imediata. Então, quando a gente pensa numa providência ordinária e imediata, a gente não pode esquecer que há também casos na Escritura de providência extraordinária que são também imediatas. O que nós queremos falar? Falar por providência imediata, gente? Aquela ação providencial de Deus no controle da sua criação, no cuidado, na provisão da sua criação. Mediato ou mediado por certos mecanismos, com uso de meios. E é por falar nisso que nós vamos nos voltar agora para o tema dos instrumentos da providência. Então, olha como a gente precisa pensar nisso. Deus poderia criar e não se utilizar de meios para absolutamente nada. Ele poderia ter uma providência que fosse somente imediata. Ele não usa meio algum. Ele poderia nos sustentar, nos manter nutridos, sem alimento. Ou não? Poderia. Mas ele decidiu que não seria assim. Ele decidiu que usaria meios. Então, o objeto do que nos interessa agora, do nosso estudo de hoje, é exatamente o conjunto dos instrumentos usados na providência imediata. Lembrando mais uma vez que esse é o tipo de providência que Deus realiza por intermédio de instrumentos ou de meios. Deus continua sendo a causa primária, a causa última de todas as coisas, mas no caso da providência imediata, ele faz uso de causas secundárias para executar a obra da criação. O que Deus usa para executar a providência? Do tipo imediata, porque na imediata ele não usa nada. Ele faz diretamente. Quero saber se estamos bem até aqui. Muito bem. A primeira coisa que nós podemos citar
aqui nos nossos estudos como instrumentos da providência de Deus, diz respeito aos seres angelicais. Daniel capítulo 4, versículo 35, Daniel, é um texto que vou citar 2 vezes, mas quero que vocês vejam comigo ali. Daniel capítulo 4, versículo 35, diz ali o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Aqui está uma menção a anjos. Opera com o exército dos céus. Eu entendo que a expressão, a referência a exército dos céus aqui, significa a inclusão de todos os anjos, bons e maus. Ele opera com o exército do céu. Isso inclui anjos bons e inclui anjos maus. Primeiro de Reis, se os meus irmãos forem lá comigo, Primeiro de Reis, capítulo 19, Primeiro de Reis, capítulo 19, nós temos aqui uma referência a Deus usando anjos. Elias soube do que fizera Jezabel e fugiu, né? Fugiu. Temendo, pois, Elias, versículo 3, levantou-se para salvar sua vida. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, etc. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e estava lá, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, nós temos aqui um episódio em que Deus usa, em sua providência, um anjo. Eu estou agora falando de anjos eleitos. Eu estou tentando falar agora de anjos fiéis a Deus, né? Anjos preservados por Deus contra a queda. No livro dos Salmos, o Salmo 91, um salmo conhecido de quase todas as pessoas e muitíssimo dos meus irmãos, Salmos 91, nós encontramos ali nos versículos 11 e 12 que Deus, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aí nós temos mais uma vez uma referência a anjos como instrumentos da providência de Deus. Em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 11, nós temos ali a menção ao fato de que Jesus, terminada a tentação, foi servido por anjos. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 11. E em Mateus capítulo 26, Mateus 26, a partir do versículo 53, acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos?
Jesus está certo de que os anjos estão a serviço de Deus nos atos providenciais, coisa que a gente vê também em Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42, quando Jesus é mais uma vez servido de algum modo por anjos. Eu estou pensando em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E anjos, então, aparecem como instrumentos de Deus em diversos lugares da Bíblia. Em Atos capítulo 10, um anjo aparece numa soltura do apóstolo Pedro, não é? E em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são chamados de espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, não pode ter nenhuma dúvida que Deus opera por meio de anjos. Nós mencionamos até agora somente Deus operando por meio de anjos santos, né? Anjos que foram preservados da queda, anjos que não seguiram Satanás na sua rebelião contra Deus. Mas Deus usaria demônios? Deus usaria demônios como instrumentos da sua providência? Vamos ali comigo em 1 de Reis, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 19, nós temos aquele texto em que Acabe e Josafá querem consultar a Deus por meio do profeta Micaías. Eu estou em 1 de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13, na verdade, nós começamos a ter esta menção. E a partir do versículo 19, nós temos aqui o relato da visão do profeta Micaías. E então Deus foi consultado por meio do profeta, por Acabe e Josafá. E aí, no versículo 19, se diz o seguinte, Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então, todo o exército do céu pode incluir tudo quanto é de anjo, né? Anjo fiel e anjo caído. Todo o exército do céu estava ali, no versículo 19, junto a ele. E isso talvez signifique, não é? Todo o exército do céu está à disposição da ordem do soberano. Outra coisa que você vai ver ali, e então vamos continuar a leitura, versículo 20. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então, o versículo 21 diz ali, que um anjo mau parece que se dispôs para fazer o serviço, porque o versículo 21 diz que saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? O versículo 22, primeira parte, respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas? Então você percebe que Deus tem à sua disposição todo o exército do céu. Alguém se dispôs a fazer aquele trabalho
E na parte final do versículo 22, nós temos ali a garantia de Deus de que o trabalho seria realizado com sucesso, porque olha o que nós temos no final do versículo 22. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E finalmente no versículo 23, o próprio Deus aqui assume a responsabilidade pelo que houve, porque o versículo 23 diz: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Opa! Vamos resumir. Primeiro, o que nós temos aqui é o exército do céu à disposição de Deus. Depois, alguém se dispõe a enganar Acabe, a ser espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Deus garante que esse trabalho vai ser bem sucedido e, de fato, a palavra de Deus diz que foi o Senhor mesmo que pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Então, sem sombra de dúvida, pelo menos para mim, anjos, todos eles, bons e maus, santos e infiéis, os que perseveraram em servir a Deus e que foram guardados, os anjos eleitos, no dizer de Paulo, e também os anjos caídos, os demônios, todos os anjos estão à disposição de Deus e são eventualmente usados como instrumentos da sua providência. É claro que nós poderíamos levantar outras questões aqui no texto. Talvez a primeira coisa a ser levantada aqui seria assim, não é? Quem Deus costuma usar para abençoar o seu povo? Evidentemente, nós ficamos certos e sem sombra de dúvida que os anjos bons, os anjos fiéis a Deus, né? Os anjos que perseveraram em servir a Deus é que são, em regra, ministros, espíritos ministradores, vamos dizer, de Hebreus, para cuidar dos eleitos. Mas, sim, ainda assim, tudo está à disposição da providência de Deus e nem os demônios são exceção a essa regra. Quero saber se vocês entenderam nesse ponto. Senhor. Segundo lugar, se você voltar ali para Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo 35, você vai ler de novo o seguinte. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são reputados são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, uma expressão que apareceu agora há pouco no livro dos reis, não é? Deus com o exército do céu à sua disposição, e isso inclui todo tipo de anjo, e os moradores da terra. Então, Deus opera com o exército do céu e Deus opera com os moradores da terra. E no fim das contas, o profeta então diz: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Essas palavras são as palavras de Nabucodonosor, registradas pelo profeta Daniel. Depois que Nabucodonosor voltou à sanidade, não é? Uma sanidade que, em verdade, ele nunca tinha tido. Em segundo lugar, portanto, seres humanos também são instrumentos da providência, instrumentos do governo que Deus executa segundo a sua vontade. E, nesse contexto, crentes como descrentes são instrumentos da providência. Então, quem é que a Bíblia chama de ungido do Senhor? Ciro, Saul e Davi. Veja, são ungidos do Senhor, separados para fazer
a obra de Deus, não é? Crentes e descrentes. Davi, do modo como Saul e Ciro, estes como aquele, todos foram chamados ungidos do Senhor. Em Isaías capítulo 45, versículo 1, Ciro é dito ali como ungido do Senhor. Em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 27, Jeremias, capítulo 27, a partir do versículo 4, vê se você me acompanha. Jeremias 27, 4, ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Versículo 5 de Jeremias 27. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, com o meu grande braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas coisas a quem? Ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o quê? Meu servo. Veja que Nabucodonosor é chamado de meu servo. Deus usa crentes e descrentes. Deus usa os seres humanos, não é? Interessante que, segundo de Reis, capítulo 11, nós temos ali nos primeiros 3 versículos, Deus usando Jeoseba, meia-irmã de Acasias, a esposa do sacerdote Joiada, para preservar Joás. Olha que maravilha, né? A esposa de um sacerdote, alguém ligado à palavra de Deus, etc., sendo usada para preservar a descendência de Davi. Agora, em Êxodo, capítulo 2, o que nós temos ali é Deus usando a filha de Faraó para preservar Moisés. Em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 5. Então, olha como nós temos situações similares, seres humanos como instrumentos da providência de Deus. O objetivo divino era exatamente a preservação de vidas, de um lado Joás, de outro lado Moisés, mas na preservação de Joás, provavelmente uma crente, na de Moisés, certamente uma descrente. Deus usa todos os seres humanos, Deus usa todos os anjos. Dentre os seres humanos, os crentes e os descrentes, os justos e os injustos. Dentre os anjos, os bons e os maus, os anjos e os demônios. Tudo está à disposição de Deus, todos estão à disposição de Deus. Estamos caminhando? Muito bem. Em terceiro lugar, Deus usa também autoridades civis, mas também usa pessoas comuns do povo. Então, sim, autoridades civis são instrumentos da providência de Deus, e isso está em Romanos capítulo 13. Lá em Romanos capítulo 13, se você for lá comigo, Romanos capítulo 13, Paulo diz ali que as autoridades procedem de Deus. Diz que resistir às autoridades é resistir à ordenação divina. Diz que a autoridade é ministro de Deus, a autoridade é chamada de ministro de Deus. Ministro de Deus, a palavra aqui é uma palavra retirada do culto. Uma palavra tão forte quanto esta. Um dirigente do culto em Israel. Ministro de Deus. Por outro lado, veja, em Romanos, Deus usa autoridades civis. Mas, por outro lado, Deus decidiu que Elias seria alimentado em Sarepta por uma viúva.
Qual o nome? Algum problema? Eu estou fazendo alguma coisa? Hã? Ah, eu pensei que eu estava fazendo alguma coisa errada aqui. É só para desligar um ar-condicionado. Entendi. Bom, eu estava dizendo que Deus usa as autoridades civis e Deus usa uma viúva lá de Sarepta para sustentar o profeta. E eu estava perguntando, como é o nome da viúva de Sarepta? O Jodete disse viúva de Sarepta. Não tem. Eu estou querendo colocar o seguinte: Deus usa anônimos. Deus usa anônimos. Tem uma série de coisas extraordinárias que nós não sabemos quem as fez. Nós não sabemos, por exemplo, quem foi que começou a evangelização em Roma. Anônimos. Quem começou a evangelização da igreja de Antioquia, a formação da igreja na cidade de Antioquia, aquela grande igreja na Síria, que enviou o apóstolo Paulo em viagens missionárias, etc. Pessoas anônimas. Depois aqui, Barnabé vai lá organizar o trabalho e o trabalho cresce, ele inclui Paulo na batalha ali, mas quem começa o trabalho nestes lugares importantes é gente anônima. Deus usa pessoas como nós. O episódio da viúva de Sarepta foi lembrado por Jesus, né? Quando da sua mensagem na sinagoga de Nazaré. Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 4. Versículos 25 e 26. Lucas 4, versículos 25 e 26. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado. Olha, gente, preste atenção no que Jesus está dizendo. Deus tem todas as viúvas à sua disposição, né? Todas elas. E as de Israel, e as de fora de Israel, quer dizer, mas foi a de Sarepta, de Sidom, aquela que Deus usou para sustentar o profeta. Então, você falou, Jota, pode falar. Uma gentia, e isto foi o ponto importante ali, que inclusive fez Jesus ser expulso da sinagoga, né? Jesus foi expulso da sinagoga exatamente por conta da menção e da conclusão. Porque os judeus de Nazaré entenderam que Jesus queria colocar e logo ali quase já queriam matá-lo. No começo do seu ministério ainda. Mas olha o quadro geral como se encontra. Deus usa anjos e demônios. Deus usa crentes e descrentes. Deus usa autoridades como pessoas como nós. Tudo está à disposição dele, como instrumento da sua providência, como causas secundárias, instrumentos, meios, para aquela providência que nós já a chamamos do tipo imediata. Deus usa ainda nações e reis ímpios. Isso também carece de uma menção especial. Isso tinha sido advertido por meio de Moisés em Deuteronômio.
Se vocês forem lá comigo em Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, os versículos 49 e 50, Deus já estava advertindo a nação sobre as consequências da quebra do pacto. Deuteronômio 28, versículos 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. A autoria é divina. É isso que nós temos aqui. Em Isaías capítulo 5, vamos lá comigo? Fazer uma leitura de Isaías capítulo 5, versículo 26. O texto diz: Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Isto aqui é uma nova advertência contra os pecados da nação, do povo de Deus, né? Deus vai trazer gente ímpia de longe. Deus vai trazer gente ímpia de longe. Em Isaías capítulo 7, versículo 17, mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria. E agora nós temos já uma outra menção a um outro rei e sua nação ímpios. Capítulo 10, Isaías capítulo 10, a partir do versículo 5, nós temos também uma profecia contra a Síria, mas antes disso, se diz o seguinte, versículo 6, envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir, desarraigar não poucas nações. Deus está dizendo, a Síria é apenas um instrumento da minha providência, embora a Síria mesma não se veja dessa maneira. A Síria mesma se vê como uma nação independente, que não precisa de Deus para coisa alguma. Não é? E aí no versículo 12, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Eu vou usar a Síria, mas a Síria é altiva, é orgulhosa. Ela pensa que o poder surge dela mesma. E depois de Deus usar a Síria, vai chegar a vez de Deus castigar a Síria por seu orgulho. De todo modo, o que nós temos aqui? Nós temos em toda parte Deus usando reis e nações ímpias como instrumentos para a realização dos seus planos, para a realização da sua providência. Em Jeremias capítulo 51, versículo 20, Jeremias capítulo 51, versículo 20, a Babilônia, gente, é chamada meu martelo e minhas armas de guerra. Veja se você encontra isso. A Babilônia, meu martelo e minhas armas de guerra. Jeremias capítulo 51, versículo 20. Assim como em Abacuque capítulo 1, versículo 6, é dito que a Babilônia seria suscitada pelo Senhor. Olha aí. Egito, Assíria, Babilônia. E nós estamos vendo citações de reis e nações ímpias como a serviço da providência de Deus. Veja se você me acompanha nesse sentido, sim ou não. Agora, mais ainda,
A nação medo-persa é também referida na passagem bíblica. Eu estou pensando em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, a partir do versículo 1. Como também instrumento de Deus, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Gente, quem são os meus consagrados? Os meus valentes para executarem a minha ira? Quem são? Versículo 5. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação. Quem são os meus consagrados, os meus valentes para executarem a minha ira, os instrumentos da indignação de Deus para castigar os babilônios? Vocês sabem? Os medo-persas. Os medo-persas. Foi no período do profeta Daniel que se cumpre a profecia contra a Babilônia, segundo a qual os medo-persas que entrariam na Babilônia, não é, por intermédio de Dario, do rei Dario. Um comandante, na verdade, de Ciro, que os medo-persas invadiriam a Babilônia e fariam o Império Babilônico encerrar. Vocês se recordam da festa de Belsazar e da inscrição na parede? Mene, mene, tekel, parsim, não é isso? Você foi medido e achado em falta, né? Quer dizer, a medida da sua maldade foi completada. Em Jeremias capítulo 51, Jeremias capítulo 51, versículo 11, aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para o quê? Destruir. Então, Deus usou a Síria contra Israel, a Babilônia contra a Síria, os medos contra os babilônios. E depois, já que isso é assim, os gregos contra os medo-persas. E depois, os romanos contra os gregos. Veja, reis e nações ímpios são instrumentos da providência de Deus também. Vocês estão me acompanhando? E para terminar, aqui eu quero colocar nesse mesmo tópico os seres irracionais, os fenômenos da natureza, as revelações especiais, coisas que são igualmente providenciais, são mecanismos, causas secundárias, instrumentos da providência imediata de Deus. Só para fazer os irmãos pensarem, se lembram dos corvos? Instrumentos para sustentar Elias? Veja como seres irracionais são mecanismos da providência de Deus. Se lembram do peixe, do grande peixe que engoliu o profeta Jonas? Veja como nós temos um ser irracional no curso dos acontecimentos conduzidos pelo Senhor.
Em Jonas, capítulo 4, versículo 7, nós ainda temos o uso de um verme, para citar alguns exemplos. Então, seres irracionais, certamente, são instrumentos da providência de Deus. Mas, além disso, também fenômenos da natureza são instrumentos de Deus. E aí nós temos vários na Bíblia, né? O terremoto de Atos 16, querem ver lá? Atos, capítulo 16. Atos 16. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando a gente olha para esse relato, o relato é muito conciso, né? Dar a entender que nós temos uma providência imediata e uma mediata. Dar a entender. É tudo coisa extraordinária. Tudo faz parte de uma providência extraordinária. Há um ato incomum realizado aqui por Deus. Mas parece que nós temos uma providência imediata na medida em que as cadeias de todos se soltam. Isso não pode ter sido simplesmente por conta do terremoto. Como é que alguém está lá preso pelo pé e essa corrente se solta por conta de um terremoto? Então me parece que nós temos uma providência imediata acontecendo ali. Mas, além disso, por outro lado, as portas da masmorra parece que elas sim se soltaram por conta de um terremoto. E aí o terremoto sim seria uma causa secundária nesse momento aqui. A tempestade de Mateus 8, vá lá comigo. Versículos 26 e 27, também está aqui como um instrumento de Deus, né? É uma tempestade que está sendo usada aqui por Deus para demonstrar o poder de Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nos Salmos, Salmo 107, tem um texto tão maravilhoso aqui, quero compartilhar com os irmãos também. Salmos 107, Salmos 107, versículo 25. Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Veja como o vento, uma tempestade está usada aqui por Deus. Versículo 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Olha como as coisas são controladas por Deus, né? E no Salmo 148, especificamente, nós já lemos esse Salmo quinta-feira passada, mas especificamente o Salmo 148, no versículo 8, diz que fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que fazem o quê? Que lhe executam a palavra. Então nós temos seres irracionais, nós temos fenômenos da natureza, mas também, por outro lado, como instrumentos de Deus, nós temos sonhos e visões. Também por meio destas revelações, Deus encaminhou a sua obra. José, por exemplo, recebeu diversos sonhos.
Em Mateus, logo nos capítulos 1 e 2, José recebe em sonho a revelação de que a concepção foi virginal. Estão lembrados? Em sonho, um anjo diz a Moisés por onde Moisés deveria andar. Ele não deveria voltar, por exemplo, para a Judéia, ele deveria ir para Nazaré. Então nós temos também esta forma esse meio instrumento que é um mecanismo divino por meio do qual Deus encaminha a sua obra. Em Atos capítulo 10, nós temos ali uma revelação a Pedro. Uma visão é dada a Pedro. Uma visão preparatória de Pedro para o encontro com Ananias. Estão lembrados? Então, olha qual é o quadro geral. O quadro geral é: Deus usa seres angelicais, bons e maus. Deus usa seres humanos, crentes e descrentes. Deus usa autoridades civis, como pessoas como nós, pessoas comuns. Deus usa nações e reis ímpios. Deus usa seres irracionais, como os corvos, o peixe, o verme. Deus usa fenômenos da natureza, a tempestade, o vento, a saraiva. Deus usa visões, sonhos. Deus se utiliza de meios para realizar a providência que temos chamado de imediata. A providência imediata, às vezes, é ordinária, corriqueira, e às vezes é extraordinária. Muitos desses casos que citei aqui com vocês foram casos de providência imediata do tipo extraordinário. Agora, o que quero ver com vocês e que, querendo Deus, nós veremos próxima quinta-feira, é o seguinte: qual é o objeto da providência? Sobre o que Deus exerce a sua providência? Já posso adiantar para os meus irmãos que ninguém e nem nada escapa da atuação providencial de Deus, pelo simples fato de todas as coisas que existem terem sido criadas por Ele, serem finitas, que precisam da manutenção dele. A segunda lei da termodinâmica, chamada entropia, ela diz que tudo que existe tem se deteriorado ou degenerado e tem se tornado menos útil. E essa segunda lei da termodinâmica diz ainda que em algum tempo no futuro acabará em condição de morte ou inutilidade total. O que essa lei diz, em outras palavras, é que se tudo estiver entregue a si mesmo, as coisas apenas se degeneram, se deterioram. Então, daí a necessidade de um controle providencial sobre tudo. Mas é isso que nós vamos detalhar na próxima quinta-feira. Por hora, nós deixamos aqui os irmãos com os instrumentos da providência. Entendemos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim. Uma providência imediata